E agora, sem perda de tempo, vamos dar lugar ao pregador sobre o toque de somente crer. Pastor Cícero assume a plataforma para mais uma escola bíblica dominical. Aleluia. Todos em espírito de oração. Glória a Deus. Essa máquina, como a gente tem falado, ela é para aproveitar o nosso trabalho, registrar quantas coisas nós perdemos aqui, ficou para trás, que jamais nós podemos recuperar. 20 anos de trabalho, ficou para trás. E agora nós temos que aproveitar alguma coisa, se for possível aproveitar, nós vamos registrar para a glória de Deus. Então, Salmo 3, Davi confia em Deus e a sua adversidade. Salmo 3, eu leio o primeiro verso, para vocês lerem o próximo. Todos encontraram? Amém. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, para mim e a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos no queixo e quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Grande Deus e Pai, que essa bênção, Senhor, ela possa descer nesta manhã sobre cada um de nós, Pai, que estamos aqui necessitados, carentes, esperando somente em Ti, porque sabemos que só o Senhor pode nos abençoar, só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos dar aquilo que nós precisamos para a nossa jornada, para a nossa caminhada, Senhor, que até aqui nós podemos dizer a Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos trazido, e nós estamos, como Paulo disse, certíssimo, Senhor, que aquele que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tem o controle completo desta reunião, de cada coração, de cada espírito, Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus acrescente suas copiosas bênçãos na leitura de sua palavra. Pois bem, nós estamos com a mensagem reconhecendo o seu dia e a sua mensagem.
uma coisa que eu chamar, irmãos, que mesmo o povo chamado cristão, mesmo o povo da mensagem, porque na verdade tem muitas pessoas que se intitulam de cristão, mas na verdade ele não tem nem noção do que significa um cristão. A realidade é essa. E na mensagem é a mesma forma. A pessoa diz assim: eu creio na mensagem, ou sou da mensagem, e ainda não entendeu, não compreendeu, não reconheceu o que é a mensagem. A mensagem, ela não é mais uma denominação, ou uma denominação. A mensagem não é mais uma invenção de um homem sabido, inteligente, idealista, cheio de ideias, porque o mundo está cheio dessas pessoas, né? Pessoas que ficam imaginando, calculando, inventando coisas para fazer delas até o meio de vida. Então nós não vamos ignorar o que acontece na mensagem. Então você tem que ter a sua convicção da sua chamada, da sua eleição, da sua predestinação. Eu tenho que ter a minha chamada, a minha convicção da minha chamada. E se eu for me preocupar, se nós formos se preocupar com as pessoas que você vê desordenadas, totalmente desordenada da mensagem, que participa da ceia, sem saber nem o que é a ceia. Então, se nós for olhar essas coisas, nós vamos acabar embaraçando. Vocês sabem que o profeta, alguém perguntou ao profeta, procurou o profeta para saber se é alguma coisa que está acontecendo na sua família. E ele falou assim: eu não posso parar, porque isso estava predestinado para acontecer. E se eu parar para ouvir esse tipo de coisa, eu vou me embaraçar. Eu não posso parar, e não parou. Tem coisas que você não pode parar. Você tem que ignorar, você tem que passar por cima, deixa aquilo, porque é dessa maneira mesmo. É desse jeito mesmo. Então a mensagem é para eleito, predestinado, escolhido por Deus. E o eleito, ele se procura se encaixar. Ele procura se encaixar dentro da programação de Deus. Ele luta para que ele possa se encaixar. Agora, uma coisa é séria, que manufaturar, você tentar manufaturar uma vida cristã, você tentar fabricar uma coisa, isso não funciona. Nós temos que lutar com a realidade. Com a realidade, como elas são. Nós temos que encarar os problemas de frente. Eu sei que eu, como humano, eu tenho minhas fraquezas, muitas fraquezas, eu tenho minha debilidade, todos nós temos, nós somos humanos. Mas uma coisa é certa: nós não estamos brincando de passatempo. Nós não estamos brincando de enganar nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. A Deus não. Então recuide o seu dia e a sua mensagem. Aí você lembra assim: você já pensou? Se você não pensou, você pode pensar dessa maneira. Se você estivesse lá no dia de Noé,
pareceu aquela mensagem esquisita, feia, né? A construção de uma arca como nunca havia chovido. 2000 anos que a terra existia e nunca havia dado um sereno na terra. Apenas orvalhos saíam, vapor subia da terra e fazia com que a terra produzisse, não era isso? Depois surge um homem que não era um cientista, que não era um doutor, que não era conhecido como um personagem importante. Era um simples, era um camponês, era um agricultor. Aparece com a mensagem dizendo que havia um dilúvio. Eu pergunto assim para nós: será que se nós estivéssemos lá, nós ia acreditar, nós ia reconhecer, nós ia aceitar que não era o de Deus? Será que nós ia dizer assim, não vai dar certo? É isso mesmo, é assim mesmo. Ou nós ia fazer o que 90 e praticamente 99% ou mais fizeram como é? Que ele estava louco, que ele tinha perdido a mente, que ele não tinha noção do que ele estava dizendo, e tal, e assim fizeram, e não reconheceram a mensagem. Será que se nós tivéssemos no dia de Moisés, lá no Egito, quando Moisés apareceu como enviado de Deus, comissionado por Deus, e Coré, Datã e Abiram, lá eles reconheceram que Moisés era enviado. Eles queriam sair, mas lá na frente deu problema. E qual lado nós ia ficar aí? Será que nós ia ficar ao lado de Moisés, submissos, calados, resignados? Ou nós ia levantar com aqueles que disseram, não é só você que é santo, não, Moisés. Não é só você que pode falar com Deus, Ele pode falar com você, e os demais não são santos igual? E houve um questionamento, houve um levantamento, e muitas pessoas se envolveram naquilo. Como hoje, tem acontecido a mesma coisa. Mas aí quando você pensa, você faz uma análise, você analisa o seu espírito, a sua alma, e você sabe, se você estivesse lá, a que lado você teria ficado? Será que não teria ficado do lado da minoria? Dos que parece que estavam derrotados? Parece que estavam fracassados? Parece que estavam vencidos, né? Olhando pela lógica, olhando pela razão, olhando pelo natural, parece que eles estavam vencidos. Muitas vezes você olha assim, você olha, humanamente parece possível. Parece, mas não é. É possível sim. É possível você chegar lá. É possível você alcançar esse reino. Porque quando Jesus falou aquelas palavras e os próprios discípulos acharam impossível vamos ser salvos, eles acharam impossível, e tem hora que parece impossível mesmo. Se você olhar a condição nossa, se depender da nossa condição, e então
Ele falou assim: Senhor, se for desse jeito, quem é que vai se salvar? Aí Jesus disse: mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. A nossa esperança é aí. Parece impossível. Nós olhando pela a lógica, é impossível, né? Mas é possível Deus nos salvar. Então, se você estiver nos dias de Jesus, é assim que você tem que analisar a sua fé. É assim que eu tenho que analisar a minha fé. Cadê, pastor? Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Analisando, se você estivesse lá nos dias de Jesus, quando a multidão gritava: crucificam, crucificam. Mas o próprio Pilato dizia assim: eu não vejo culpa nesse homem. Eu não vejo nada que a possa condenar a tal sentença. E ele gritava que ele seja crucificado. E você vê a maioria até pegando Jesus, né? Tu és o Pedro, tua fala te denuncia. Não, eu não sei nem de que se trata, não conheço esse personagem. Pedro, né? Só que ali estava se cumprindo uma profecia. Mas eu não perguntar assim: Pedro, os apóstolos que estavam com ele, comeram com ele, pregaram ali, depois extraviaram tudo, desfacelou tudo, depois ele teve que voltar, ficar 40 dias depois da ressurreição, trabalhando, organizando, colocando as coisas em ordem para poder ele subir ao céu. Então, se nós estivéssemos ali, será que nós tínhamos ficado com aquela minoria que reconheceu, que creu, que sofreu a reprovação por causa da palavra? Porque o cristão é assim: nós temos que sofrer reprovação por causa da palavra. A palavra, ela traz reprovação, e às vezes você não quer sofrer essa reprovação. Mas o apóstolo Paulo disse o que, pastor? 3. Pois quem é Paulo? Não, é 1 Coríntios 13, 2 Coríntios 13. O versículo 5. Veja bem, o apóstolo Paulo fala assim: examinais a vós mesmos, veja se você está na fé. 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Está vendo? Examinais a vós mesmos. Isso é fazer um exame de consciência. E você pensar, você mesmo, você vai analisar o seu espírito, checar o seu espírito com a palavra. Então, se o seu espírito diz também para toda a palavra, ainda que você não entenda, que você não compreenda, como eu estava vendo o pastor João Batista falando assim: essa carne, o seu espírito, a sua alma que diz amém para a palavra. A carne não quer, a carne não gosta, a carne quer liberdade, libertinagem, folia, passatempo e divertimento, mas a sua alma, ela ama a palavra. Amém. Então, nós temos que checar o nosso espírito. Você sabe que o seu espírito ele ama a palavra. Eu sei que o meu espírito, eu amo a palavra. Eu tenho comunhão com o irmão Branham. Eu nunca vi o irmão Branham, mas eu gosto dele, não com idolatria, mas eu amo ele. Eu vejo a sinceridade no transmitir da palavra.
não entregar a palavra, a mensagem. Você tem comunhão com Pedro, como se você conhecesse Pedro, né? Como se você conhecesse com Pedro. Você tem comunhão com Paulo. Você ama essas escritas, não, porque você vê que eles foram fiel àquilo que eles estavam falando. Agora, se nosso espírito olha assim para as cartas de São Paulo, eu não sei se Paulo estava falando a verdade. Questionado. Eu não sei se Paulo estava falando a verdade. Eu não sei se é de jeito mesmo. Então começa a razoar e a discutir. Então você já sabe que esse não é o Espírito de Deus. O bom Espírito, mesmo não entendendo, mas ele crê. Verdade. Ele reconhece, ele aceita, ele é submisso. E lá na frente ele reconhece a coisa. Amém? Amém. Então vamos ver o que mostrando isso aqui na mensagem. Olha aqui, ó. Parágrafo 91. Eles não reconheceram o dia. Eles não reconheceram o dia. Eles não reconheceram. Esta é a razão pela qual o perderam. É porque não reconheceram. Eles não reconheceram. Eles estavam como o dia de hoje, de alguma forma, como as pessoas hoje, cegas pelas provas científicas, pelos sistemas educacionais, pelo seminário teológico e as coisas que os cegaram naquele dia faz o mesmo hoje, os cegam novamente. Aquele dia eles não conseguiam ver, porque eles estavam cegados. O próprio Deus cegou eles. Deu olhos para que não enxergasse, ouvido para que não visse. E hoje é a mesma coisa. É do mesmo jeito, não é diferente. Veja bem o que o profeta prossegue dizendo. E também a simplicidade da mensagem. Ele, o mensageiro, Noé, não era um científico. Ele não era um homem instruído. Ele era um pobre lavrador, humilde, com uma mensagem simples. Era simples demais para elevar o nível cultural deles. Assim é hoje. Assim é agora. Amém? Deus sempre faz coisas simples para ganhar as pessoas que crerão e confiarão nele. Ela é diferente. Simplesmente uma mensagem diferente, porém, o mesmo Deus agora. Eu quero que vocês creiam nisso. O entendem? Que Deus tem falado isso? Vocês creem que Deus tem falado? Então valorize. Valorize a mensagem. Valoriza a mensagem, né? Jesus disse que eles zombaram dos seus profetas. Noé, como eles zombaram naquele dia, assim farão eles novamente em sua vinda. Eles fariam a mesma coisa. Essa é a razão pela qual o Faraó se afogou no mar. Ele jamais reconheceu o seu dia.
Ele jamais reconheceu o que estava acontecendo. Ele se meteu nas realizações da sua era científica para construir cidades com o trabalho escravo do povo de Deus. Aproveitou da escravidão do povo para construir cidades faraônicas. Coisas absurdas eles fizeram, aproveitando o suor do povo de Deus. Mas o que aconteceu com Faraó? Para construir cidades com trabalho escravo, ele estava muito ocupado para reconhecer a oportunidade que ele tinha. Ele exaltou para o deserto o mensageiro profeta de Deus. Ele não reconheceu. Essa é a razão pela qual aquelas coisas aconteceram da maneira que aconteceram. Ele jamais o reconheceu. Se ele tivesse reconhecido a promessa da palavra de Deus para aquele povo, eles não tinham sofrido, o Egito não tinha sofrido o que ele sofreu. Isto é, se o mundo chamado cristão reconhecesse a palavra de Deus para o dia e a hora a qual nós estamos vivendo, eles evitariam a passar pelo que eles estão supostos a passar, pela grande tribulação, pelo sofrimento usado de Apocalipse capítulo 9 e capítulo 11. Situação constrangedora que eles desejarão morrer. Eles buscarão a morte e a morte fugirá deles. Porque não é para morrer. Não. É somente para eles sentir na pele o que é rejeitar a graça de Deus. É só para eles sentir. E depois de todo esse sofrimento, ainda vem ainda a segunda morte, que é o lago de fogo, que é terrível, que é triste para aquelas pessoas que brincaram, que facilitaram, que não encararam. Vamos lá para Hebreus capítulo 2. O apóstolo Paulo exclama e congrega os filhos de Deus a fazer o quê? Verso 3, Hebreus 2, verso 3. Ouça o que Paulo diz aí. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém. Amém. Como escaparemos nós? O versículo 1, pastor. Convém-nos atentar com uma diligência. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Atentar com mais diligência. Quer dizer, com mais cuidado. Veja no dicionário o que a palavra diligência diz. Atenção. Cuidado. Já tem ouvido? Então atentar com diligência para que você não se esqueça daquilo que você ouviu. Que você não deixe aquilo para trás. Mas que você possa atentar com diligência, com atenção, com cuidado. O que é que você ouviu? O que é que você
assistiu? O que é que você tem participado? E como escaparemos nós se nós não atentarmos para isto? Aí o profeta prossegue dizendo assim, olha, se as igrejas hoje simplesmente reconhecessem, se as igrejas simplesmente reconhecessem a palavra de Deus, que está prometida para esta hora, para as pessoas, elas não pereceriam se a América pudesse reconhecer, se as igrejas reconhecessem, se as pessoas reconhecessem, se as nações reconhecessem, se a América reconhecesse, ela não passaria pelo que está suposto a passar. Mas ela reconhece? Não. Eu falo assim, e as igrejas reconhecem? Não. E às vezes até nós mesmos, às vezes ignoramos. E não reconhecemos isso, e perdemos a nossa bênção. Perdemos. Olha aqui, ó. Vou prosseguir, ó. Se a América pudesse reconhecer a Constituição que ela estabeleceu, ela não estaria desejando tirar as Bíblias das escolas, tirar o nome de Deus da sua moeda e completar a submissão a Deus. Mas não reconhece isto. Por quê? Ela está cega, nua, ela não pode reconhecer o sangue daquele precioso rapaz que morreram nos campos por esse privilégio. Eles estão esquecidos, eles são pó. Mas o profeta disse, se a América lembrasse, eles não fariam dessa maneira, eles não agiriam dessa maneira. Mas há um que se lembra do sangue derramado dos profetas. Há um que se lembra da aflição do seu povo. Há um que acompanha a luta do seu povo. Mesma vez o pastor não sabendo, o pastor não está vendo, mas ele vê todas as suas aflições. Todos os seus gemelos vê. Ele conhece. Ele não se esquece da aflição do seu povo. Não, ele não se esquece, não. É maravilhoso nós saber isso, não é? Amém. Ele se lembra do sangue derramado dos profetas e o custo que foi pago para trazê-lo o Evangelho a nós hoje. O preço que custou para essa palavra chegar até nós hoje. Vidas, sangue foi derramados, não é? E hoje as pessoas não encaram essa palavra como devia ser encarada. Meu Deus. Vamos prosseguir. Olha aqui, ó. Foi pago para trazer o Evangelho a nós hoje. Com milhares que foram atirados nas covas, foram comidos pelos leões, cerrados em pedaços, queimados, crucificados, e Deus reconhece isto.
A igreja tem esquecido seus profetas. Elas alegam não precisar mais deles. Mas Deus sabe o que ele tem que tê-lo. Ele talha seu povo através da sua palavra, mas isto é muito antiquado para elas nesses dias. Elas não a reconhecem. Essa é a razão pela qual então estão na condição que estão. A razão pela qual elas estão nuas, miseráveis, cegos, vil, e não sabem, porque elas não reconhecem a hora em que estão vivendo. Elas não percebem isso. Aí veja bem, irmão, se você tiver essa noção, essa percepção de entender, mesmo com fraqueza, mas você não vai dar lugar à fraqueza para você prevalecer da graça de Deus, não. Se Deus te deu essa percepção para você entender, reconhecer a mensagem, você viu um profeta para esta era? Você viu? Então você vê que você não está cego. Você não está nu. Deus te deu um vestido que é a palavra. Por que você vai querer andar nu? Por que você vai querer expor seu corpo? Por que você vai expor sua nudez? Para no dia do juízo você comparecer como uma adúltera? Como um adulto, cobiçador de mulher? Então não faça isso. Você entendeu, você reconheceu, então você sofre. Você sofre, você não apenas falando, mas você demonstrando com a sua vida que você é uma cristã. Que você é um cristão, não é, irmãos? Amém? Mas há um que se lembra do sangue derramado dos profetas de ali, né? Moisés, ele reconheceu o seu dia e a sua chamada. Ele reconheceu o dia e a sua chamada. Agora, você não foi chamado para ser um pregador, mas você foi chamado para ser um cristão. Você foi chamado para ser um filho e uma filha de Deus. Então é uma coisa importante, você reconhecer a sua chamada. Ter certeza que você foi chamado. Então você não vai deixar os problemas da vida, os embaraços da vida, os obstáculos da vida te impedir você seguir a Deus. Não. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que são chamados por Deus segundo o seu decreto. Todas as coisas contribuem. Parece entender isso é para eleito mesmo. É para eleito. Mas é assim que as coisas funcionam. Veja bem, quando viu a promessa da palavra de Deus, vindicada para aquele dia, ele soube então e concluiu o que ele era e o que era para ele fazer através da palavra prometida. Assim, ele não temeu o que qualquer um dizia. Ele não estava envergonhado da sua mensagem, embora cada sacerdote, cada faraó, cada autoridade discordasse dele. Mas ele reconheceu, quando ele viu aquela luz, aquela coluna de fogo pairando sobre aquele arbusto, e falou com ele a palavra que estava prometida para aquele dia, e diz: eu tenho te chamado
para fazer isto. Ele não temeu as grandes ameaças do rei. Ele desceu para trazer aquelas pessoas a um êxodo, como a palavra de Deus tinha prometido. Ele não retrocediu. Às vezes nós ficamos envergonhados de dizer que isso é uma mensagem. Depende do lugar, você se envergonha, né? Você tem vergonha de dizer assim: eu pertenço ao pequeno tabernáculo da fé. Não como uma denominação. Não. Eu congrego lá no tabernáculo da fé. Naquele humilde lugar, naquele simples lugar. Eu não tem prazer de dizer: eu congrego num grande templo. Hein? Grande templo, faraônico que fizeram ali. Para agregar os políticos, né? Agregar toda classe de espíritos que a palavra diz que é abominável, eles fazem isso. Mas não está você feliz por estar em um humilde e simples lugar? Pastor Milton, nós paramos aqui no parágrafo 96. 96, nós vamos parando. E vamos cantar um hino, né? Vamos cantar um hino para nós concluir. 146. Na manhã da vida. Você crê que essa é a manhã de vida? Então cante com vida, né? Louva a Deus com vida. Na manhã da vida, sobre o lindo céu, ouve a voz do bom pastor, quando as flores trazem orvalho do véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Olha os verdes pastos, quietas águas. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Vamos ficar em pé nesse instante. Oramos, grande Deus e Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã,
ó Deus, por cada pessoa que vê a tua casa com um propósito, com desejo, Senhor, de ser abençoado. Eu creio que a tua palavra nos abençoou. Eu creio que a tua palavra nos curou. Eu creio que a tua palavra nos limpou e a tua palavra nos prepara para a grande hora a qual nós estamos esperando. Colocamos diante do Senhor o programa do rádio, colocando diante do Senhor a programação da noite, a santa ceia do Senhor, que o Senhor possa nos preparar e nos dar uma noite gloriosa, Senhor, onde a tua presença possa ser notória no nosso meio e nós possamos dizer, porventura não ardia os nossos corações enquanto ele se punha a palavra. Senhor, que assim nossos corações possam arder com a sua presença no nosso meio. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Volta abençoado em nome de Jesus Cristo. 6 horas da tarde. Estamos aqui para darmos abertura ao culto de Santa Ceia. Deus os abençoe em nome de Jesus.